Boa noite, iluminados, boa noite, povo lindo. Vamos começando mais um Boa Noite, Iluminados. Boa noite, iluminados, programa Boa Noite, Iluminados. Hoje com a minha querida Sônia Rosso, você que vai aí chegar depois que não assistiu ao vivo, não perca essa live, que vai ser sensacional, viu? Isso eu posso garantir, tá? Olha o tanto de gente que já tem na sala. Ah, coisa bonita, hein? Que bom. Olha isso, Sônia. Mel Moura, Tereza Tocha, lá de Portugal. Isso que é gostar de nós. Lá já é 11 da noite. Simone Cordeiro, Neide Madalena, Cícera Madalena, Maria da Glória, meu amigo João Silvério, aí de Pernambuco. Quem mais? Deixa eu ver. Elaine Cruz, Maria Rosane. Boa noite, minhas queridas, meus queridos, meu povo e minha pova. Boa noite. Hoje nós vamos falar de um tema que só não tem nessa sala. Egoísmo, né, Sônia? Não, graças a Deus, né? Só nessa sala que não existe egoísmo, mas nas lives do Divaldo é cheio de egoísmo, mas aqui não. Acho que não tem ninguém no mundo ainda que está nessa evolução de conseguir se livrar do egoísmo totalmente, né, Sônia? Ele é complicadinho, né? Mas nós vamos tentando, vamos trabalhando, devagarzinho, sem pressa. Que bom, né, te ver todos os amigos já aqui, né? É bom. Olha que legal. Carmen Carlos está na praia, isso que é vida. Olha, e eu estava capinando braquiária até agora. Fátima Barbosa, tá aí, M Assumida. Elielma, nossa querida Elielma aí, essa brilha também, hein? Muito bom, muito bom. Márcia Nobre me deu... Eu quero aprender essa calma que ela estava comentando. Márcia Nobre me passou um depoimento hoje que, se for consumado, vocês vão cair de cara, hein? Muito forte. Maria Elisandra, Maribel, Veronice. Você tá rindo, né, Carmen Carlos? Eu tava na enxada aqui agora mesmo, graças a Deus, né? Cida, boa noite. Maria Elisandra, lá no nosso site ficou incrível. Vamos chegando, esperar mais um pouquinho que nossos queridos não pegar o bonde andando e a gente já começa. Leide Santos, boa noite. Olha lá, Sônia Roça entrou também, lá. Maria de Fátima Godoy. Acho que eu estou um pouquinho no escuro aqui. Botar um pouquinho de luz. Esse é uma pena, né, que quando fica caindo, né, porque a gente fica um pouquinho perdido. O Face é complicado, ele cai. Ele é muito bom, mas dá uma pena quando cai. Então, mas tá caindo demais. Quando você faz assim, se der muita gente, ele cai toda hora. Então, por isso que eu gosto, quando quando eu estou sozinho, que dá para fazer, eu faço nos dois, mas aquele programa que eu faço nos dois, eu não consigo colocar convidados, só no StreamYard. É uma pena, porque aquele programa é bom. Hein? É uma pena mesmo, porque realmente... Aquele programa é incrível, mas é de graça, né? De graça você já viu. Infelizmente é uma realidade, né? Mas eu não sei como que eles mantêm aquele programa de graça até hoje, porque ele é muito bom e eles não cobram nada. E olha que eu faço live, né? Não cobra nada. Bem legal. Eu estava... Muito bom mesmo. E os trabalhos, as lições que, como diz você, as sementinhas que estão diariamente sendo plantadas, está sendo maravilhoso, realmente. Graças a Deus.
Muito bom, muito bom. Olha, hoje não, porque eu estava naquele horário de manhã do Pão Nosso. Eu estava me preparando para ir com a Elise, né? Fazer mais um exame lá no cardiologista, lá na clínica. Não assisti. Hoje ainda não tive oportunidade de assistir. Mas aquele Pão Nosso de ontem foi uma lição Foi bem inspirado, né? maravilhosa, E o muito. Pão Nosso tem muita ajuda, Sônia, porque eu não vejo o tema. Eu só vejo o tema na hora. Justamente para quando eu levanto, eu termino de gravar o Evangelho no Lar, aí eu dou uma lida nele só. E vamos depois para o direto. Então eu não penso. Demais. Então tem dia que é muito bom, tem dia que é muito inspirado, tem dia que eu atrapalho, né? Não, mas não. Mas todos nós somos assim. Tem dia que a inspiração flui muito mais do que em determinados momentos. Tem dia que, por mais que eles tentem, eu ainda comprometo. Mas tem tá bom, né? Que flui, né? Tem dia que a gente parece que está um pouquinho amarrado. Tem. Eu vou fechar essa janela e começou a entrar bicho aqui. Está muito quente. Eles veem a luz e começam a entrar. Bom, pessoal, então vamos começar, né, Sônia? Vamos lá. Vamos começar. Hoje, essa noite maravilhosa, que é a minha querida Sônia Rosso. Nós vamos falar aí do egoísmo e os seus prejuízos. Mas isso aqui não vai servir para ninguém dessa sala. Não, vai não. Ninguém tem isso. Ninguém tem pequena nem grande escala, né? Só para a live do Divaldo que tem, para a nossa não tem, né? A pessoa aqui eu sei que não tem. Pessoal, então vamos fazer a nossa conexão inicial, depois, no final, minha querida Sônia Rosso faz a prece enquanto a gente faz o tratamento, tá? Vamos... Eu quero que você se desligue do mundo nesse momento. Não tem como entrar nessa conexão sem fechar os olhos, tá? Você tem que fechar os teus olhos. Eu quero que você imagine um pôr do sol maravilhoso. Você lá no meio daquele campo florido, olhando para aquele céu vermelho, na sua melhor companhia. Você mesmo. Você vai se conectando com todas as energias da natureza, energia do ar, da água, da terra, do fogo. Energia divina do éter. Nesse momento, eu peço para você, já totalmente em vibração, que se alinhe com a consciência crística. É a consciência de amor. Somente amor. E o Cristo vai nos ajudando a elevarmos até a frequência divina da gratidão. Ela está dentro de nós. Sinta a gratidão. Quero que você sinta essa energia. Gratidão pela vida, por esse momento, pela morada, pelo alimento, pela vestimenta, pelo trabalho, pela família. Gratidão por tudo que você tem conseguido aprender, crescer e superar na sua vida. Vamos à frequência da abundância, da prosperidade divina, que ela se manifeste na sua vida, trazendo ausência de necessidade. Seja rico da forma com que você é. Vamos até a frequência da sabedoria e do conhecimento divino. Que ela possa se manifestar dentro de você agora, de acordo com a sua condição evolutiva e de acordo com a sua necessidade de hoje. Vamos agora à frequência da cura e da autocura. Que ela se manifeste em você. Vamos à frequência da saúde plena, saúde física, espiritual, mental, moral, emocional. Que ela se manifeste dentro de você.
Vamos à frequência da paz interior e da felicidade divina. Que ela manifeste, você vai até assustar se essa frequência for ativada no seu ser. É uma emoção muito grande. Pode ser que você até chore. E vamos à frequência máxima, a frequência do amor divino. Deixe que essa frequência manifeste em você. Seu coração viva. Sinta a compaixão divina. Sinta a empatia por tudo e por tudo. Vamos compartilhando isso aí tudo agora com todos os seres desse planeta. Todos os minerais que sejam manifestados. Todos os vegetais para que se fortaleçam. Todos os animais. E para todos os animais, para que os corações sejam transformados, que nos amemos, nos respeitemos, que nos ajudemos e respeitemos aos nossos irmãos menores, animais, vegetais e humanos. Vamos agora compartilhar isso tudo com todos os seres e formas de vida do universo. O grande universo. Eu agradeço. Que muitas curas possam acontecer nessa noite de hoje, que muita luz possa chegar aos nossos corações, às nossas consciências, e que saiamos daqui, dessa live, prontos para iniciar um novo ciclo na nossa vida, porque cada dia é uma oportunidade diferente de fazermos algo nobre para o nosso ideal evolutivo, que foi o que nós viemos fazer nesse período. Eu estou aqui hoje com uma gratidão imensa pela minha amiga querida, né? Mais que uma amiga, acho que é uma irmã, nós temos uma sintonia tão grande. Às vezes eu falo uma coisa que ela está fazendo outra palestra, ela fala, Adriano, eu falei isso hoje. E nós estamos num trabalho que vem aí, se Deus nos permitir, né, Sônia? Vibrem para nós, que nós precisamos de muita vibração. Eu não vou esconder um trabalho de psicografia, que nós vamos começar o treinamento dia 1º, mas nós precisamos de muita vibração por causa de ser um trabalho que abrange muita coisa, e tudo que abrange muita luz também desperta muitas interferências negativas, muitas interferências. Então, nós precisamos da sua prece, tá? É só isso. Ore por nós. Fala, Deus, ilumine para que eles tenham a proteção, para que eles consigam o objetivo, que o nosso objetivo é sempre vocês. Ajudar. É muito nobre, né? Sempre fazer algo para o mundo melhor. Nada para nós, nada para ninguém. Para vocês, para aquela mãe que chora por causa do filho, para aquele filho que se perdeu depois que a mãe foi. Nosso objetivo é esse, é ajudar o mundo a melhorar. Minha querida Sônia Rosso, falei demais, agora é você. Falou nada. Boa noite a todos, né, meus queridos e minhas queridas, que é sempre um prazer, uma felicidade nós estarmos aqui às terças-feiras, é uma coisa que já está fazendo parte da minha vida, do meu dia a dia, né? Quando tem algum empecilho, alguma coisa, eu já fico um pouquinho apreensiva para não perder esse contato com vocês, que é maravilhoso. Maravilhoso porque a gente está falando do bem para o bem, né? Do bem para o bem, ou seja, daquilo que vai construir dentro de cada um de nós aquilo que todos nós precisávamos. Isso eu vou dar um esclarecimento. Ultimamente, eu não tenho citado muito o nome das pessoas assim durante a conversação, os trabalhos, porque eu estou sentindo a necessidade de estar muito presa e, às vezes, passa rápido, é uma coisa ou outra, e não dá para eu colocar, mas eu quero que todos saibam que são muito queridos, que eu não esqueço, e, particularmente, se eu puder, eu fico mandando, mas também, quando dá, mando aqui. Se eu não mandar, não se preocupe, é maravilhoso estar em contato, receber essa energia, que Deus nos abençoe, eu sou imensamente grata pela oportunidade do trabalho e da amizade com todos, né? E hoje nós vamos conversar, dando continuidade ao Evangelho de Jesus, aos seus ensinamentos. Tanto que hoje o egoísmo, né, que nós vamos comentar, falando sobre os prejuízos, né, que gera essa chaga, as múltiplas facetas, vamos dizer assim,
das que são fontes geradoras de obsessão. A gente nunca pensa no egoísmo como também uma fonte da obsessão, e ele é. Ele é uma fonte perigosíssima para essas interferências, essas influências dos nossos irmãozinhos equivocados. Porque o egoísmo, é aquela não qualidade, né? É aquela parte difícil, que, como diz o capítulo 5, amai o próximo como a si mesmo, amai o próximo como a si mesmo, está aqui no item 11 do capítulo. A primeira mensagem que tem na parte do egoísmo é de Emmanuel, né? Então, essa parte que o Emmanuel fala, ele diz logo que o egoísmo, essa chaga da humanidade deve desaparecer da Terra. Olha, deve desaparecer, ou é obrigação de tirarmos essa chaga da humanidade da Terra. Agora, para tirarmos, é preciso que a gente comece a trabalhar em cada um de nós o entendimento do mal que nos causa o egoísmo em nossas vidas. Porque ele é tão prejudicial em todos os sentidos, porque ele faz parte daquelas paixões avassaladoras que tornam os seres totalmente cegos. O egoísmo deixa você totalmente cego, totalmente voltado para si mesmo, totalmente ausente da caridade, da solidariedade, de qualquer coisa que possa você fazer em benefício do seu próximo. E em benefício de si mesmo, porque o egoísmo, apesar de querer tudo para si, ele só dá para si o que não é necessário, aquilo que nos não conduz ao caminho que Jesus nos ensinou, mas que conduz aos erros e à progressão do retardamento, né, da evolução espiritual, moral de cada um de nós, justamente por ele. Quando a gente fala as múltiplas facetas, por quê? Quem tem esse egoísmo exagerado, ele tem um amor desequilibrado, ele sente ciúme em excesso, ele tem inveja, ele tem um desejo de poder que sobressai muito, orgulho, a vaidade, a prepotência. Olha quantas coisas tristes vai gerando. Ele tem um amor que tiraniza, é um amor desumano, que não é um amor, mas para que ele é um amor, é um sentimento. Eu tenho ciúme, eu amo, então eu tenho que ter ciúme. E ciúme é cuidado. Olha, desde quando ciúme é cuidado? Às vezes você vai dizer assim, não, quem ama, cuida. Cuidar é uma coisa. Cuidar é uma coisa. Ser intransigente, tolerante, tiranizante, isso aí você está usando ser um tirano na vida de uma pessoa, realmente isso aí não tem nada a ver com amor. Não esse amor que Jesus nos ensinou. Não mesmo até aquele amor, vamos dizer, que a gente ainda sente pelo lado humano do planeta e da, vamos dizer assim, desigualdade em elevação espiritual em cada um de nós. Porque vai dizer, mas cada um ama de um jeito. Cada um tem um jeito de achar que ama. Cada um tem um jeito de achar que ama. Porque o amor é um só. Onde quer que nós estejamos, em qualquer situação, amor é amor. Agora, quando eu passo a dizer, não, aquele marido que limita a liberdade da esposa, né? Que mantenha sobre o apego, que mantém sobre a sua vontade, sobre o seu gosto, sobre o seu poder, porque acha que a mulher é propriedade. A mulher é propriedade. A mulher que tiraniza também o companheiro, escravizando ele com seus caprichos, porque também a gente não vai dizer que é só homem, né? Somos seres humanos todos, né? Espíritos em progresso. Então, do jeito que tem da parte da mulher, da parte do homem, tem da parte da mulher. E esse o que ele chama de amor é um sentimento pequeno, mesquinho, egoísta mesmo, aquele que não dá chance do outro viver. Porque se eu ponho um domínio sobre alguém, eu não estou dando chance daquela criatura viver. Eu estou querendo que ele viva o que eu desejo que ele tenha que viver, não que ele precise viver, ou que os dois juntos precisem caminhar, se transformando, fazendo aquela parte tão necessária a cada um de nós. Por exemplo, também tem com relação aos pais, né? Essa uma das últimas facetas. Os pais, né, que julgam ter direito de governar os filhos, tirando toda e qualquer iniciativa. Não, meu filho, você tem que estudar medicina. Não, meu filho, você tem que fazer isso.
Não, mas aquela moça, aquele rapaz... Não, minha filha, pense bem. Olha, é muito melhor para você desse jeito. Orientar é uma coisa, dominar é outra completamente diferente. É claro que nós, como os pais ou responsáveis, temos o direito, sim, de aconselhar, de mostrar aos nossos filhos, aquele espírito que está sobre nossa responsabilidade, sobre o nosso convívio, a maneira como ele tem que se caminhar, sem viver aquilo que nós já conhecemos, que é o domínio que faz parte do egoísmo, que faz parte do egoísmo. A influência do outro para mudar. Tem gente que é tão persistente, não, eu tenho que fazer fulano pensar como eu penso, mas é a minha maneira de ser. Não, a minha maneira está correta, a sua não. Então, vai buscando um caminho que excede aquela vontade tão grande do domínio sobre o outro, que o outro se deixa levar porque não tem aquela personalidade, não tem aquela vontade, não tem aquele, vamos dizer assim, em si a própria influência do espírito de não ser dominado, mas de juntos conseguirem não viver essa parte que o egoísmo dá em cada um de nós. Se ele é chaga da humanidade, o egoísmo e o orgulho são as maiores chagas, ele diz no Evangelho, são as maiores chagas da humanidade. Olha, chagas, se a gente for ver chagas, é como aquela ferida que você tem e não consegue curar. Mas não consegue curar porque você não achou o remédio certo, você não buscou um caminho para curar, porque tudo tem cura. Tudo tem cura. Sônia, eu vou contar duas historinhas em cima disso aí que você está falando, uma de sucesso e uma de fracasso. Exatamente certo. Em cima disso aí. Você vai ver que incrível. Eu tenho uma pessoa amada, às vezes, de vez em quando, ela entra na live, a Esmeralda, uma pessoa linda, ela criou minha irmã, bem dizer, me criou, é da família, né? E ela é uma negona de 2 metros, mas linda mesmo, sabe? E ela veio aqui há um tempo atrás, sempre que ela vem, que ela tá namorando, alguma coisa, o primeiro lugar que ela vinha é na nossa casa. Antes dela ir na casa dela, apresentava para minha mãe, para todo mundo ali, mora fora, né? E ela veio, e ela trouxe um rapaz vistoso, né? E o rapaz só falava nisso, que ia mudar ela. Não, ela vai ver, eu vou mudar. Eu olhei nele e falei, sabe nada isso. Eu falei, você tem certeza que você está com esse pensamento aí? Uma hora que eu estava sozinho com ele, claro, eu vou mudar, a mulher não pode ficar desse jeito. Eu falei, rapaz, você que sabe, eu não vou falar nada para você não. Durou 1 semana, ela colocou ele para correr. Porque ele não pensou nenhum momento em ficar com ela do jeito que ela era, que ela é incrível. Ele queria que ela fosse do jeito que ele quisesse. 1 semana ela já pôs ele para correr. Um outro caso foi talvez uma das maiores lições que eu já tive até hoje, desde que eu faço atendimento fraterno. Uma pessoa me procurou, falou, Adriana, eu preciso da sua ajuda, eu não tenho a quem recorrer. Eu falei, claro. Ela falou assim, meu genro é uma pessoa sensacional. Olha isso, hein? Olha o exemplo oposto do que nós estamos falando. Eu amo meu genro. Mas ele tem atitudes estranhas, ele some no final de semana, às vezes volta só na segunda-feira, fala que está no bar, aquelas coisas. E esses dias vieram me contar que ele tem uma outra mulher. Eu falei, ai, vai sobrar para mim. Ela falou, Adriano, eu cheguei, esperei minha filha sair, sentei com ele e expus tudo que eu tinha que falar. Ele chorou, Adriano, e falou que já tinha terminado, que nunca mais ia fazer isso. Eu abracei ele, Adriano, e pedi para que ele continuasse. Ele perguntou se queria que falasse com a minha filha. Eu falei, não, vamos deixar entre nós. Olha isso, Sônia. Olha que maturidade espiritual. Ela falou, o que eu faço? Eu falei, minha filha, você acabou de me dar uma aula de maturidade espiritual, de amor, de tudo de bom que eu já vi. Se fosse outra pessoa, já chegava lá derrubando a barraca, falando.
e aprontando, você deu uma aula de evangelho e a família não se comprometeu. Você viu duas histórias completamente opostas, uma de sucesso e outra de fracasso espiritual. Porque o egoísmo, ele gera isso, né? Não pode, como se todos nós fôssemos pessoas perfeitas. E a gente foca no erro do outro e a gente não pensa em nenhum momento que o outro também é um aluno aqui no plano espiritual. É como se nós colocássemos na balança, se nós colocássemos numa balança o egoísmo e o altruísmo, você veja como um desceria e como o outro elevaria. Um totalmente dedicado ao próximo, a si, as coisas boas. O outro totalmente afastado, ou seja, um vai e o outro vai cada vez mais, cada vez mais. Quando a gente descobre isso e tem a consciência da necessidade da transformação tão importante em cada um de nós, o que é que acontece? Acontece que a gente vai modificar a pessoa, não por orgulho, não por egoísmo, mas vai conseguir, no seu dia a dia, no seu contato, na sua relação com a pessoa, de você ir adquirindo, captando do outro o melhor, ou fazendo o outro mudar-se de maneira como natural. Eu não posso querer que as pessoas sejam como eu sou, nem ninguém pode querer que eu seja como aquela criatura é. Nós somos individualidades. Individualidades, lógico que dentro dessa individualidade, nós temos afinidades. Não só pela lei que a lei da atração nos mostra, mas aquela afinidade que faz parte de um comportamento de grupos, aqueles que nós não estamos juntos por um acaso. Havia necessidade de nós nos encontrarmos em determinado tempo de nossas existências, onde quer que a gente possa estar. E dentre esses encontros que a gente nem sabe que foi marcado, que a gente se comprometeu em encontrar com o outro, joga-se oportunidades fora. Oportunidade fora de crescer, de união, daquela união que vai transformar para o melhor. Você veja a não qualificação do egoísmo e veja a qualificação do altruísta. Porque o altruísta, quando ele se dedica aos outros, ele se dedica mesmo na filantropia, ele se dedica na solidariedade, ele se dedica em tudo, naquela ajuda, às vezes você nem espera, mas naquela ajuda necessária, você levou um tropeço na rua, a pessoa vai lá, solidário, te acudir, te erguer, vai fazer parte, não é aquele que fica ali, olha, só quer o flash do acontecimento. Não. O desprovido do egoísmo, ele não quer o flash, ele quer o resultado de uma ação construtiva, de uma ação baseada no amor ao próximo, na caridade, na fé, em tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Nessa primeira parte, onde tem a parte de Emmanuel, que ele fala aqui, ele diz que Jesus nos deu, na verdade, todo o exemplo da caridade, ou seja, a caridade é oposto. Nunca soube de um egoísta que fizesse caridade. A não ser aquele tipo do interesse que eu costumo dizer, mas Sônia, você vai sempre, eu digo, daquele interesse político que tem que aparecer, sabe? Aí convoca a imprensa, convoca uma multidão, aí pega na hora da multidão e que está lá todo que pode bater os flash, ele está doando. Ou seja, ele está dando com essa mão e fotografando com a outra. E não é isso que Jesus nos ensinou. Isso faz parte de um egoísmo. De um impulso doentio, porque o egoísmo é uma doença, é um mal tão grande, que se nós percebermos, por menor que seja, um flagelozinho, um fragmentozinho em cada um de nós, é hora de você parar e dizer, eita, para, porque tem coisa errada. E é quando a gente descobre por si só o que é errado, eu acho que a gente dá um passo muito grande, porque a gente vai tirar de dentro da gente aquela força necessária para transformar, para mudar e exemplificar, porque o maior bem é o exemplo. O exemplo é um dos maiores ensinamentos. O que adianta eu estar aqui conversando, como você contou uma vez aí no trabalho, até mesmo do domingo, foi no sábado à noite, eu não estou lembrada, onde você falou da pessoa que vive na casa espírita, a pessoa que se diz espírita cristão, se diz cristão de qualquer forma,
e, no entanto, está completamente alienado, distanciado do Evangelho de Jesus. Claro, nós sabemos das nossas temporárias imperfeições, que eu sempre digo, graças a Deus, temporária imperfeição. Porque se fosse permanente, seria sem cura para o espírito, então não adiantaria, não teria evolução. E a gente sabe que tem a evolução, que ele chega. Quer falar? Pode. A maior batalha que eu travei comigo mesmo, que eu travo batalhas mesmo, quando eu comecei a entender o Evangelho, foi com o egoísmo, tá? Eu digo que foi o que mais me fez mal e o que fez mais eu fazer mal às pessoas à minha volta, tá? É impossível a pessoa conseguir combater o egoísmo, que é uma chaga, eu vou dizer, muito pior que um câncer. É uma chaga, que ela prejudica a família, ela prejudica o trabalho, ela prejudica tudo. Mas você não consegue, de forma alguma, combater sem o conhecimento. Sem um papo como esse, sem pegar o Evangelho, e não é ler o Evangelho, não. É entrar lá dentro do Evangelho e falar assim, qual seria a atitude de Jesus se ele estivesse vivendo esse meu momento aqui? Não Exatamente. Tem como modificar de outra forma, Sônia, porque você fica cego, você está ali nas coisas materiais, o cara está passando fome, mas você nem vê, não é nem a maldade. Você pensa tanto em você que você não quer saber se o cara está doente, se o outro está com fome, se tem guerra, você não está nem aí, desde que tudo esteja bem com você. Só que lá na frente a canoa vira. E quando você está por cima, está tudo bem. E quando ela vira, você está debaixo. Aí você vai para dentro da água. E ela vira. E hoje em dia está virando numa velocidade tão grande que não dá nem tempo de remar. E eu dou graças a Deus de ter conhecido o Evangelho e a doutrina espírita a tempo. Porque se eu desencarno com o pensamento que eu tinha no passado, meu Deus do céu, era alma penada aí. Você veja, é tão importante você se conscientizar de que não devemos vivenciar, aprender, conjugar esse egoísmo em cada um de nós, que na psicologia, eu estava lendo um pedacinho, eu achei muito interessante ele falando que desde criança, porque existe, vamos dizer assim, o egoísmo adquirido e aquele egoísmo que nós, em espírito, já nascemos com ele para trabalhar, porque a gente já vem de outras e outras existências com essa mesma doença, com essa mesma chaga. Então, como é que você percebe? Segundo a psicologia, e a gente que tem família, filhos, sabe o seguinte, você vê as tendências daquela criança. Porque a criança, às vezes, é sozinha, ou então tem aquela família, tudo é para ele, tudo é para ele. Mas os pais e os responsáveis têm que dizer a essas crianças, ensinar essas crianças a dividir, a compartilhar. Porque quando eu divido, eu compartilho, não existe ato de egoísmo. Existe ato, sim, de união, de entendimento, de acolhimento daquilo que aquela criança precisa aprender. Porque aquela criança é um espírito de 1000 anos atrás, é aquela criança que hoje tem 3, 4, 5 anos de idade, ela é um espírito muito mais velho do que nós, que hoje na matéria já estamos chegando aos 70, ou quem já passou, quem tem 80 ou mais anos de vida na matéria. Então, precisamos trabalhar. Quando ele diz assim, na Revista Espírita, aliás, Revista Espírita de setembro de 1865, Kardec colocou lá no estudo, muito interessante, onde ele conta um caso de uma pessoa egoísta, uma pessoa que já conhecia a doutrina espírita, uma pessoa que conhecia. Então, ele fala que esse rapaz convivia com a tia idosa, que o amava muito, mas esse rapaz, mesmo tendo conhecimento, não estava muito afim de entender, de fazer essa transformação. E deixava que essa idosa fizesse as coisas, ele não fazia nada. Enfim, ele veio a desencarnar num acidente, ele se esquivava dentro de casa. Se ele via por um acaso que ela estivesse fazendo arrumação, ele já saía de fininho, como diz a história, para não ter que fazer. E essa senhora ficava fazendo as coisas, acabou que ela adoeceu, e ele
sofreu um acidente e faleceu. O que é que aconteceu? Ele entrou no processo de autoobsessão pela atitude errônea que ele teve e viu que a tia estava se desgastando em cima de uma cama prestes a partir por culpa dele. Então, ele se sentia culpado, ou seja, ele era o próprio obsessor dele mesmo por atitudes comportamentais do egoísmo. Porque se ele tivesse sido solidário com ela, talvez a vida dele naquele momento não passasse, mas foi preciso. Então, ele não tinha nem condições de dar o depoimento. Nos estudos de Kardec, ele diz que quem deu a mensagem por ele foi aquele espírito que o ajudava, porque ele não tinha condições nem de falar, tamanho era o sofrimento dele por se sentir culpado das suas atitudes egoístas com relação àquela que só deu para ele tanto amor. E casos como esse que aconteceu lá antes de 1865, não acontece hoje, está assim, ó, muito mais do que a gente imagina, na nossa própria casa, no nosso ambiente de trabalho, nos grupos onde nós frequentamos, em todos os lugares. O egoísmo é uma coisa insensata. É insensato. Aquela psicografia que eu te passei hoje daquele espírito foi exatamente isso, você lembra? Ele falou, me identifiquei com esse cantinho de oração aqui, eu nunca pensei em ninguém, ele ainda falou assim, gente não leva nada, eu mesmo não levei nada, porque eu nunca, ele falando dele, eu nunca pensei em ninguém, e aí ele fala assim, mas agora eu vi que eu quero mudar, eu vi vocês servindo esses anos em volta aí, e eu quero a companhia dele. Você vê que a importância, né, do exemplo, talvez ele não tivesse tido uma oportunidade dessa enquanto vivo. Por quê? Porque ele fica cego, né? O cara fica cego. E de acordo com o relato dele, ele desencarnou e continuou do mesmo jeito, né? Aí começou a sofreu, aí provavelmente foi trazido aqui hoje pelos mentores, amigos dele, e ele viu uma coisa que talvez tivesse dezenas de anos aí e que ele não tinha acorda, percebido. porque o egoísta não acorda enquanto ele não difícil. Passar, né? Tem que ser de dentro para fora. Você vê que nessa mensagem de Emmanuel, no capítulo 11 do Evangelho, que foi dada em Paris em 1861, ele mesmo diz que ele impede o progresso moral, o egoísmo, impede esse progresso moral, e que é preciso coragem. Aí ele ainda diz, Emmanuel, digo coragem, porque esta é a qualidade mais necessária para vencer a si mesmo. Olha, para vencer a si mesmo, não é vencer os outros, porque vencer os outros você vence até na rasteira, ou então dando uma voadora, né, como você costuma dizer, né? Mas não é o nosso caso, a nossa voadora aqui são exemplos, né? E para nós mesmos, a coragem de vencer a si mesmo. Porque ele é um monstro tão imenso, o orgulho, que ele traz, a fonte das misérias terrestres. E é verdade. Olha, é incrível como isso é uma verdade. Dolorosíssima. E Jesus mostrou assim para a gente humildade, amor demais, compartilhar. Jesus dava a todos, se prontificava. Jesus nunca se preocupou em estar falando com uma prostituta, Jesus nunca se preocupou em estar falando com os pagadores de impostos, em estar nos pobres, nos doentes. Olha, isso é exemplo maior de humildade, de humanidade, de amor ao seu próximo, desprovido totalmente dessa chaga doente. Então, Jesus veio dar esses exemplos para que nós pudéssemos nos trabalhar, para que nós não pudéssemos sentir dificuldade de não dar o exemplo, mas muito pelo contrário, de dar o exemplo dessa caridade imensa, dessa caridade que não traz martírio para nada, nem para ninguém, como traz o orgulho. O orgulho dá um martírio, faz com que as pessoas sofram demais, principalmente quando caem em si depois de ter provocado tanto mal. O orgulho é como aquela tempestade inesperada, que quando vem sai derrubando tudo. É como uma enxurrada, é quando rompe uma barragem, que quando sai, que ela passa, você só vê o estrago por onde ela passou. O estrago de dor, de lágrimas, de desespero. Tudo isso, por incrível que pareça, passa pelo egoísmo. Por quê? A ganância
Porque o homem pode construir um edifício, ele pega, se vai gastar, é lógico, uma hipótese, 5 mil para fazer uma base, não, ele bota 3, bota 10, ninguém sabe para onde vai o resto, né? Não, ninguém sabe, porque é todo mundo muito honesto, tudo trabalha direitinho. Aí, quando dá tempos depois, é como um bairro que tem aqui em Olinda, o que é que acontece? Prédios desabam por conta de quê? Do egoísmo, da prepotência, da ganância, porque a ganância é descendência do orgulho. Do orgulho. Porque eu penso, eu quero, eu posso, tudo é meu. Essa característica é muito forte do egoísmo, qualquer um pode perceber. Qualquer um pode perceber. Uma pessoa egoísta, ele é tão insensato que se tiver 4, 5 pessoas para comer alguma coisa, e se tiver um cesto apenas com 2 maçãs ou 3, o que é que ele faz? Ele vai primeiro na frente, pega uma só para ele e deixa 2 para dividir com os 6. Porque a dele não pode ser dividida, ele não sabe compartilhar. Ele só pensa nele, eu vou matar minha fome, minha sede, é hora do meu lanche e o resto que se vire. É esse o comportamento do egoísta. Então, você veja, você começa a imaginar o que Jesus dizia e começa a imaginar a vivência do egoísmo. E que está difícil ainda, muito difícil de ser retirado, muito difícil até de se combater. Porque enquanto os egoístas não tiverem a consciência desperta, pelo menos a mínima possível, como nós vamos tirar de alguém que não entende, que não aceita? Não aceita ajuda. Mas você sabe o que acontece, Sônia? Nós chegamos num patamar da sociedade de uma necessidade fictícia, falsa, ilusória, tão grande, tão grande, tão grande, que tudo que a pessoa ganha é pouco, e quanto mais ele tem, é o que eu falo sempre, o que é prosperidade, né? O que é abundância, o que é riqueza verdadeira, a ausência de necessidade. As pessoas têm, mas parece que os olhos brilham quando vê coisa dos outros, querem adquirir, e em casa, e é um consumismo assim exacerbado. Não consegue, Sônia. Ele precisa se corromper, ele precisa fazer um prédio e colocar material de segunda, ele precisa disso, porque senão ele não consegue seguir em frente no padrão que ele escolheu para a vida dele. O filho tem que estudar na escola tal, tem que viajar para não sei aonde, tem que ter uma TV não sei o quê para um, para outro, um celular não sei o quê, o carro tem que ser assim. Nós entramos num padrão de vida que não é a realidade desse planeta, mas nós queremos. Não importa se o familiar está passando fome. Não importa. O familiar, aquele familiar que mora na outra rua, está passando necessidade. Não importa. Desde que eu consiga aquilo que eu quero. Não importa se o meu vizinho ali não tem nada para comer. Não importa. A característica do egoísmo ele é tão evidente, que você não tem como não conhecer, não perceber, nos mínimos detalhes, não tem como não perceber. Porque é ele o centro do universo. Ele é o centro do universo. Não existe mais nada além dele, a não ser aquilo que seja do seu próprio interesse. Aquilo que é do meu interesse, isso me serve. O que não serve, não tem nada a ver comigo. É tudo isso que ele faz, que faz com que ele não cresça espiritualmente. Faz com que ele, a cada dia, ele esteja numa estação onde ele desce. Ele não vê que ele está cavando o seu próprio poço. Ele não vê o quanto ele prejudica. Eu já vi um trabalho eu não sei se já falei isso, no trabalho de obsessão, numa reunião mediúnica, onde esse nosso irmão, na época, que Deus o tem, já evoluiu bastante, tenho certeza pelos anos todos que já se passaram desse depoimento, desse fato, ele estava obsediando a família toda, porque a família transformou, modificou a casa que havia sido dele. Não tinha mais interesse de permanecer daquela forma. Então, ele chegou lá reclamando de uma cadeira de balanço. Eu quero ela no lugar, é minha, a casa é minha, eu quero no lugar. Você já imaginou
a doença tão forte que ultrapassou a matéria, o egoísmo, porque não se podia tirar uma peça do lugar. Não podia se tirar uma peça do lugar, porque a casa é minha, então a cadeira tem que estar no lugar, aquele quadro tem que estar na posição que eu botei, e eu vou querer minha cadeira de balanço no plano espiritual para quê? Me diga, para que o espírito precisa de uma cadeira de balanço no plano espiritual? Então, você veja a inferioridade desse espírito. A que ponto levou essa chaga chamada egoísmo? Há uma dor tão grande que foi necessário, sem pensar no mal que estava causando a própria família, porque era a família dele, não era um obsessor de um ex-proprietário de uma casa que alguém alugou, que alguém comprou, não. Era da própria família. Então, ele prejudicava os membros da sua família por um amor a uma coisa material que para ele não tinha a menor necessidade. Então, foi preciso várias conversas para que ele fosse se conscientizando, e depois veio aquela parte maravilhosa dele reconhecer e pedir perdão pelo erro, e que deixar a família livre, e que todos pudessem ser felizes, porque graças à misericórdia do Pai, naquela energia criadora, geradora de tudo e todos, o fizesse compreender a necessidade do amor, não do apego, né? No livro do capítulo da terceira parte do livro dos Espíritos, por exemplo, quando ele fala da perfeição moral, olha onde está incluído o egoísmo no livro dos Espíritos, na perfeição moral. Na perfeição moral. Então, essa ligação do Evangelho com o livro dos Espíritos, tratando para nós da perfeição moral, do amor ao próximo, unir os ensinamentos, vamos dizer assim, de depoimentos para coletar do livro dos Espíritos, a mensagem de Jesus traduzida com aquele mesmo assunto, que é tão importante para todos nós, indistintamente, tão importante. E quando ele fala que pelo egoísmo existe a inversão. E muitas vezes essa inversão não vê que esse egoísmo é como uma lepra que vai tomando conta do nosso coração e vai destruindo o local onde a gente tem como exemplo dos símbolos dos sentimentos, das virtudes, de tudo aquilo que Jesus nos ensinou com tanta paciência, com tanta coragem, com tanta resignação diante de tanta humilhação que ele passou, e você citou tantas coisas com relação a isso na obra de Paulo e Estevão, demonstrando quanta miséria do egoísmo foi criado e vivenciado por tantos. Você antes falava, não foi fácil, não foi. Se a gente acha difícil hoje não é difícil. Hoje é uma beleza. E a gente tem essa dificuldade todinha ainda, imaginemos naquela época. Em seguida, Emmanuel tem Pascoal. Tem lá em Pascoal, onde ele diz, se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria muito mais bem praticada. O Cristo nunca se evocava. Aqueles que o procuravam, fosse quem fosse, não eram repelidos, como a mulher adúltera, como o criminoso. Todos. Jesus não discriminou ninguém. Era um amor tão maravilhoso com relação ao seu próximo, tão grandioso, tão imenso, que ele jamais faria ou teria uma atitude tão pequena como todo egoísta possui. Já que o egoísmo é, na verdade, a negação da caridade, o egoísmo e o orgulho andam assim, ó, um agarradinho no outro. Então, você veja, por isso que lá no início do capítulo do Evangelho, né, no item 11, né, Emmanuel diz, preciso de coragem, é necessário coragem para se lutar contra esse egoísmo, que é a negação de todas as virtudes que o Cristo nos ensinou. Todas as virtudes. Aí, na questão 917, com relação a esse egoísmo, eu achei muito interessante, quando ele pergunta, qual é o meio de se destruir o egoísmo? A gente já citou algumas coisas aqui, né? Qual é o meio de destruir o organismo? Destruir, viu? Não é assim, não. É destruir mesmo. Então, ele diz que se a gente compreender bem os ensinamentos de Jesus, a mensagem que vem trazendo para nós através da doutrina espírita ou de qualquer religião ou segmento cristã,
nós vamos descobrir. Não tem como a gente se distanciar do não conhecer, do que é fundamentado o egoísmo. Qual a importância da nossa personalidade em transformação, em vivência? Porque aquele ensinamento intuído por Deus, dessa energia, para que até a própria psicologia ajude a trabalhar uma criança, a uma evangelização, orientar as crianças, levar as crianças à casa espírita, mostrar às crianças e os adolescentes a necessidade da doação, de estarmos desprovidos de qualquer atitude que seja egoísta, mesquinha, pequena. Ensinarmos o amor, porque só o amor vai vencer todas essas, a multidão de pecados, são essas imperfeições, é a falta da prática da vivência na caridade, do amor ao próximo, de tudo aquilo que todos nós precisamos colocar em cada um de nós, e ver. Eu lembro, eu já citei, eu acho que aqui para todos nós, para mim também, porque eu gosto muito desse ensinamento, onde ele falava, eu só lamento que eu não achei na internet a fonte de onde eu recebi essa informação, onde ele dizia que quando houver enquanto ainda um homem oprimir o outro homem, não haverá paz. Por que existe a opressão? Por causa do orgulho. Todo opressor é orgulhoso. Agora, como vai fazer? Eu colocaria aquele caso que você falou da sua amiga, onde o rapaz desistiu, porque queria mudar, não soube trabalhar. Não soube trabalhar. Porque ali poderia fazer aquilo que se costuma dizer, a união fazia a força. Eu te dou e você me dá. E aí a gente vai junto, crescendo, evoluindo. Quando eu desisto, eu não desisti daquela pessoa, eu desisti de mim. Eu desisti de mim. Quando eu não trago para mim um bom exemplo, quando eu não trago para mim uma vivência que pode ser útil, que eu possa passar para alguém essa vivência boa, eu não estou desistindo de ninguém, estou desistindo de mim, porque eu perdi uma grande oportunidade de dar aquilo que eu já tinha recebido e que guardei. Isso é egoísmo, isso é egoísmo. Eu sempre costumo dizer, tudo que nós sabemos, pouco ou muito, nós devemos compartilhar. Devemos compartilhar. E aquilo que não é bom nem é útil, eu também, porque eu tenho que ter a humildade de chegar para a pessoa e dizer, me ajuda, eu estou com dificuldade de caminhar, eu estou com dificuldade de tirar isso do meu caminho, eu estou vivendo muito crítica, eu estou sendo muito crítica, eu estou sendo muito, vamos dizer assim, tolerante. Eu tenho que reconhecer essas falhas, é o caminho, porque o caminho é a humildade, aquela humildade que Jesus dizia, né? Tem um comentário de Kardec, pode falar. Pegando numa coisa que você falou lá no princípio, eu vou falar dela agora, das crianças, você que acha bonitinho, vó, mãe, pai, quando teu filho, esse é meu, eu não reparo. Você que acha bonitinho, pode ser que esse espírito venha de muitas vivências. E você vai arrumar um problema gigantesco lá na frente para você mesmo. Não é para os outros não, tá? Porque não se esqueça, hoje às vezes você está novinho, mas amanhã você vai ficar idosa. E o egoísta, ele não olha ninguém, tá? Ele não olha se a pessoa está idosa, se é mãe, se é pai, se é ninguém, tá? Então, cuide do seu filhinho, do seu netinho. Se ele tem essa tendência desde pequeno, ensine, repreenda, para que ele cresça aprendendo o que é compartilhar. Mas dê exemplo, ajude as pessoas, faça o bem, leve ele com você, porque é o exemplo que faz as pessoas mudarem, faz ele sentir isso dentro do coração dele, o tanto que é gostoso compartilhar, fazer o bem, não acha bonitinho não, porque não é não. E um dia você vai me poder me falar, bem que eu devia ter ouvido aquela live. É verdade, é verdade. Olha, quando o Kardec, num comentário, ele diz que é louvável o esforço, né? Os esforços que são feitos, sem dúvida, para ajudar a humanidade a avançar. Olha, eu não vou ler esse comentário que ele fez, mas a gente vai dizer, aproveitar essa frase que ele deixou. É louvável
Louvável o esforço. Então, é louvável essa atitude dos responsáveis, dos pais, até mesmo, né, do professor, do educador, que está ali percebendo naquele momento que a criança não está sozinha, está com outros. E como todos nós ainda somos crianças em espírito, porque ainda necessitamos de muita evolução, de muita transformação, as mudanças, então a gente vai começando também a captar os exemplos para podermos viver melhor em sociedade, em família, que não deixa de ser uma sociedade, aquele grupo familiar, aquele grupo de trabalho, aí faz fulano, olha, fulano, porque também tem aquela parte do egoísmo da inveja. Aí eu quero para mim aquilo que fulano tem. Aí tem no ambiente de trabalho, o fulano vai tomar uma posição a mais, não, mas fulano não merecia isso, não. Como é que fulano? O lugar era meu, era para mim, né? E quando você vê, parece pequeno, não são pequenos isso. Isso, na verdade, vai retardar a cura. Atitudes drásticas no sentido de negação, de se mudar, não, eu não sou assim, não, porque muita gente, você já deve ter presenciado, e todo mundo que trabalha com o público em qualquer lugar que esteja mais gente, percebe-se, logicamente, como é fácil a gente entender certas coisas. Como é fácil a gente entender. Porque você trabalha ali, está ali, colega de trabalho, aí você vê a tendência. Se você vai com 2, 3, vamos para um restaurante da empresa. Aí o outro já está olhando, passa na tua frente, já vai para o lugar. Olha, você vai subir num coletivo, muita gente, os jovens principalmente, a maioria, não, está um idoso para subir, ele não quer saber, não, ele passa na frente e sobe. Eu vi um gesto, uma vez eu estava no ônibus do coletivo, e uma senhora foi subir, eu estava sentada. Eu estava até disposta a ajudar, né? Um velho ajudando o outro. Isso faz tempo, já não estava tão velho como eu estou hoje, né? E o motorista parou o ônibus, desceu e foi lá ajudar. Nossa, foi maravilhoso. Quando ele subiu, que deu espaço, todo mundo aplaudiu. Aplaudiu o quê? O homem, a atitude, a solidariedade, o não egoísmo, porque a maioria não faz isso, não. Fica ali, ó, quase derrubando o idoso quando vai subir no ônibus. Totalmente atitude egoísta, que a gente não está julgando todos, que nem todos são assim. Claro, nós todos temos cada um a nossa parte boa, já temos alguma coisa, né? Graças a Deus. Agora, esquecendo o seguinte, que para ser feliz, eu tenho que extirpar da minha vida o egoísmo. Ninguém é feliz com egoísmo. Ninguém é feliz. Aí está uma das múltiplas facetas dele. Não somos felizes através de atitudes egoístas. Muito pelo contrário. A atitude que vai fazer com que a nossa felicidade bata a nossa porta, com que a gente esteja sempre cruzando, já que a felicidade é relativa nesse plano em que nós estamos, ela é relativa, mas ela existe de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. Porque não são de momentos, se a gente junta um momentinho hoje, um momentinho amanhã, um momentinho daqui a pouco, um momentinho que passou, todas as vezes que eu lembro de momentos bons, eu sou feliz. Todas as vezes que eu lembrar de momentos ou atitudes desajustadas, eu sou infeliz. Então, vamos procurar ter mais atitudes ajustadas, solidárias, sem egoísmo, para que eu consiga colocar no meu dia a dia um pouco de felicidade. Porque eu não gosto dessa expressão, ninguém é feliz nesse mundo. Não, eu gosto do evangelho, a felicidade é relativa. Eu quero ser feliz, então eu busco. No livro de Dalai Lama, ele diz, eu precisei ler aquele livro desse tamanho todinho, A Arte da Felicidade, porque eu gosto muito de alguns conceitos, e para ver aquilo que eu já sabia, através do que eu já havia estudado na doutrina espírita, que se eu quero ser feliz, eu tenho que fazer alguém feliz. Todas as vezes que eu fizer alguém feliz, a felicidade está no meu caminho. A felicidade está no meu momento. E eu vou rir sozinha. Quando eu estou rindo sozinha, eu estou sendo feliz comigo mesma. Por alguma coisa boa, por um ato que eu já pratiquei, por não estar me livrando dessa chaga da humanidade chamada egoísmo. Porque o egoísmo que ele está na sociedade, o egoísmo que está enraizado muitas vezes dentro daquela criatura que se acha, que não quer de jeito nenhum entender que o egoísmo é um vício, porque ela é a fonte de todas. Ou seja, se ela está gerando, ela é uma energia negativa que vai gerar muitos outros pontos negativos. Então, eu preciso repelir isso, eu preciso destruir isso, eu preciso não trazer para a sociedade, para o meio em que eu vivo, essa chaga,
essa dor que vai dar de encontro àquela época da lei de Italião, né? E eu não posso trazer isso para essa época. Já foi, está lá atrás, né? É passado. Não adianta a gente falar das coisas tão tristes. Adianta, sim, a gente trazer aquilo, não para nós, mas para que a gente não faça aquilo que a gente estava imaginando, ou estava vivendo, ou estava criando, ou estava praticando com relação a alguém ou alguma coisa. Mas sim fazer o que Jesus fez, acrescentou a lei de amor. A lei de amor, de justiça e de caridade, que a gente que profere a doutrina espírita, ou esses ensinamentos da codificação, tem todo o exemplo, né? Todo esse exemplo de como não ser orgulhoso, de como não deixar que o egoísmo tome conta de mim, que eu não seja um egoísta pessoal, que eu não acho que eu sou uma divindade, que eu preciso ser reconhecido, que o meu trabalho não é por amor, mas por orgulho. Não trabalho por orgulho. Sônia, o Jorge pôs uma coisa aí que é muito interessante para a gente esclarecer aqui. Veja bem, ele pôs assim, ó. Quando somos jovens, fazemos tantas coisas repreensíveis. Isso é normal, porque o próprio Emmanuel já falou que a gente vem aqui no estado do espírito atrapalhadinho. Mas um dia, maturidade, acordamos e mudamos nossas atitudes. Somente se você já adquiriu maturidade em outras vivências. Aí você acorda e recupera quem você é. Aquele que não adquiriu isso ainda, a mudança é quase que imperceptível. Ele vai mudar, ele é egoísta, ele vai mudar um pouquinho assim. É por isso que eu disse que o conhecimento é muito importante, para que ele comece a trabalhar a parte teórica e depois comece a colocar em prática. Mas isso pode demorar várias vidas, não é uma só, não. Você ainda citou aquele negócio da casa espírita, que eu já tinha falado. O cara está na casa espírita, mas não está adiantando nada para ele. Está adiantando, sim, ele é egoísta ainda, mas é porque ele está ali para aprender a parte teórica. Às vezes vai muitas vidas. Quem consegue se livrar do egoísmo nessa é porque já adquiriu isso em outras vivências. Está só recuperando quem ele é de verdade. Porque senão, não consegue, né, Sônia? Você veja uma coisa que acontece em família e muita gente não percebe. Que diz assim, minha família é a melhor, os meus filhos são 100, a melhor coisa é a minha família. Olha, porque meu filho não faz assim, olha o filho de família, na minha casa isso não acontecia. E isso pode não parecer, mas é egoísmo. Isso é um egoísmo. Isso é um egoísmo. Por primeiro, falta caridade quando eu faço um comentário desse, público diante de outras pessoas que não têm os filhos que ele acha que é perfeito. Porque eu sempre costumo dizer, todo filho na frente dos pais é um. Quando ele está longinho da gente, é os capetinhas, né? São aqueles capetinhas. Normal, bonitinho, como você citou, né, na nossa conversação. Mas a gente precisa mudar isso. Porque quando eu ressalto uma qualidade que eu acho, eu nem tenho certeza, porque muita gente nem tem certeza, né? A minha classe, a convicção, eu sou uma pessoa do meu nível, eu não posso ir ali não, porque se alguém me vir naquele lugar, não, de jeito nenhum, eu tenho satisfação a dar. Jesus não tinha satisfação a dar a ninguém, mas deu tanto exemplo, né? Qual era a satisfação que Jesus estava preocupado em não estar com a adúltera, em não estar com a mulher hemorrágica, em não estar, aquela não quero falar. Não. Quando Jesus deixar vir as minhas criancinhas, por que criancinha? Criancinha em espírito, porque precisam se aproximar de Jesus para crescer, para amadurecer, e não ser mais aquela criança que ignorava, mas sim aquela criança que se aproximou em espírito de Jesus, que se aproximou, que cresceu, que vivenciou tudo aquilo que fez com que aquele espírito se elevasse e pudesse, depois de tirar as vestes da matéria, dizer assim, obrigada, Senhor, porque eu venci. Venci o quê? Venceu os outros? Não, venceu a si mesmo. Porque a minha preocupação com relação ao outro não é ultrapassar aquele outro meu irmão, aquele próximo que Jesus pediu que eu amasse, que eu perdoasse os criminosos. É muito difícil, claro, eu ainda não estou nessa evolução, mas eu posso caminhar degraus a degrau da escada da vida.
Porque a minha evolução só vai depender de mim mesmo. Porque você está dizendo nos seus trabalhos, um professor está instruindo aquele, os pais estão dizendo aos seus filhos, e ele está entrando aqui e saindo por aqui. Não ficou nada, não ficou nada. Mas quando eu lembro, meu Deus, o que Jesus deixou, eu posso acudir àquele que precisa. Eu posso dar um sabonete àquele que não tem, eu posso dar um pote de água, eu posso dar uma marmita àquele que não tem o que comer, eu posso cobrir aquele que não tem o que vestir. Eu posso matar a sede de quem tem sede. Eu posso matar a fome de quem tem fome. Porque esse foi um dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Nunca se pode conceber o ser racional, que poderia prosseguir a felicidade exercendo poderes e humilhando o seu semelhante. Isso aí não é o bem de todos. Isso aí não é o bem comum. Isso não é um bem nem individual. Não é, porque está o prejudicando. Eu acho que o que fica para a gente de todo esse ensinamento do Evangelho é a gente entender a justiça de amor que a gente estava falando, a base do amor que Jesus nos ensinou, a paciência, a coragem, a resignação. Primeiro conosco, porque senão a gente não vai poder fazer por ninguém, se não tiver por si mesmo. Então eu preciso tirar de mim a chaga da humanidade, buscar viver a humildade. É claro que eu tenho que me cuidar, ter aquela vaidade normal, física, tudo, mas aquele do sentido do cuidado, não no sentido de chamar a atenção, porque eu quero ser o melhor, eu quero ser o mais bonito, eu quero que o meu carro fique na frente de todo mundo, não. O meu tem que ficar aqui, o outro bota em qualquer lugar. Não é assim. Isso aí é uma falta imensa de amor ao próximo, o que vem denotar para nós a falta de amor a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a nós mesmos. E aí estão todas as leis e os profetas, já nos disse o Mestre Jesus, de tanto amor que nos ensinou, né? Teu som. Voltou. Você parar para prestar atenção, só para a gente finalizar, Sônia, toda vez que o egoísmo faz alguma coisa, tipo desse do carro que você falou, aquele carro dele vai acontecer alguma coisa com aquele que ele deixou de fora. Ou é um passarinho que vai largar o sinal lá, ou é alguém que vai riscar. Ele vem correndo, alguma coisa vai mostrar para ele que é nada mais, nada menos que um sinal do universo para falar assim, querido, tem mais gente. Então, pessoal, um tema desse de hoje teria que ser discutido aqui durante meses. Pode falar a mesma coisa. Né? Pode falar a mesma coisa, porque isso é um trabalho árduo dentro de nós mesmos. Eu digo isso porque eu tenho trabalhado isso faz muito tempo e só melhorei um pouquinho assim, tá? Não é brinquedo, viu? Não é brinquedo. Mas eu digo, é gratificante. Quando você consegue vencer um pouquinho as suas atitudes, aquilo que você fazia, você faz o contrário, você para depois e fala, nossa, consegui fazer diferente. Conseguir ajudar aquela pessoa, conseguir compartilhar, conseguir colocar o outro como prioridade. Gente, não existe uma sensação mais gostosa do que essa. Eu digo porque eu posso falar assim, como aquele espírito falou hoje na psicografia, na arte do egoísmo eu era doutor. Então eu posso dizer a mesma coisa. E eu digo que é muito bom mudar. Tá? Se você tem, mas você só vai entender isso olhando para dentro de você mesmo. Verdade. Não tem jeito. Fazendo uma análise minuciosa em todos os seus atos. Em todos os seus atos. Se você não fizer essa análise, você não vai conseguir entender. Porque você vai achar que os outros são egoístas, menos você.
tá? E é sempre assim, né? Dentro de você, é sempre assim. Ah, é mesmo, ser egoísta é complicado, nossa. Você viu a Antônia Ferreira, mas ela é egoísta. Você viu a Mena Dias? Nossa, mas é egoísta. Não, não é para ela que nós estamos falando, eu estou falando aqui para mim. A Sônia está falando para ela. E você tem que ouvir para você. Porque olhando para dentro de nós, tudo que acontece no Evangelho, ele é direcionado somente a nós. Se eu falo, é para mim. A Sônia fala, é para ela. E quem ouve, ouve individualmente. Não é para o pai, não é para a mãe, não é para o filho, não é para o marido, não é para a vizinha, nem para a tia chata. É para você, entende? E é assim que a gente melhora. Se a gente não partir desse pressuposto de que tudo tem que vir para nós mesmos, nós vamos querer transformar o mundo, o que é um grande egoísmo, e vamos continuar do mesmo jeito. Retornamos lá do mesmo jeito. E a consciência, essa cobra, né? Na hora que chega de lá, essa cobra. Não tem jeito. A vivência do egoísmo, na verdade, ela é tão ampla, ela está em todos os lugares, e tudo, em todos os lugares, em todos os pedaços. Mas eu aprendi uma coisa muito importante, muitas, né? Mas com relação a isso, eu aprendi uma coisa que eu gosto muito de dizer. É muito fácil falar, realmente é fácil falar, né? Mas existe uma coisa que eu aprendi. Não é difícil, é impossível, não. Eu não coloco a palavra impossível com relação a quem quer fazer a transformação. Fácil, eu repito milhões de vezes, não é fácil. Fácil é falar. Vivenciar é muito difícil, mas não é impossível deixarmos de, pelo menos, iniciarmos aquilo que nós em espírito, necessitamos, que é essa mudança radical, porque a gente vem de reencarnações e reencarnações, de reencarnações e reencarnações, a gente vem, vai e volta, então vamos precisar ter uma volta muito mais consciente para que a gente realmente progrida e possa dizer, venci a mim mesmo, porque só tenho que vencer a mim, eu venci a mim mesmo. Difícil é, impossível nunca. E assim a gente segue. Pessoal, então nós vamos encerrando mais uma transmissão. Nós vamos começar o nosso tratamento agora, tá? Eu vou fazendo aqui a parte do passe, da magnetização, da energização, e a minha querida Sônia vai fazer a prece final, tá bom? Eu espero, como todas as noites, que muitas sementinhas tenham sido plantadas, porque essa sementinha é uma sementinha que muda a vida da gente, tá, pessoal? Essa muda mesmo, tá? Então, se liga nessa transformação, olhe para dentro de você, às vezes tem um ponto egoísta aí que você nem sabe, mas aí você vai encontrar, tá bom? Coloque na maca pessoas queridas, pessoas não tão queridas, coloque encarnados, desencarnados, coloque animais, coloque todos aqueles que você achar que precisa de um tratamento hoje, estando encarnados ou não, sendo um familiar ou não, tá bom? Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga. Vamos solicitar essa fonte geradora de todas as energias, que ela desça sobre cada um de nós e que nos fortaleça. Que ilumine as nossas consciências, que nossos espíritos possam tomar posse de si mesmo em sua evolução, em seu progresso moral. Que possamos ser amanhã o que hoje ainda estamos nos arrastando e que viemos aqui buscar esse encontro com toda a grande necessidade de cada um de nós. Neste instante, elevo o meu pensamento a Jesus para que todos nós, em harmonia, possamos nos conectarmos com Ele e solicitarmos que Ele derrame luz sobre todos nós. Sobre todos aqueles que sofrem nos leitos dos hospitais, sobre aqueles que andam perambulando pelas ruas, sobre aquele que desperdiça tanta oportunidade de amor que muitas vezes está à sua volta, mas que a sua cegueira não deixa perceber. Senhor Jesus, cura em cada um de nós aonde dói. Auxilia toda a equipe espiritual
que possa nos consolar diante de todas as dores, diante daqueles ensinamentos que muitas vezes chamamos de injustiça. Olhai por cada um de nós. Ilumina a mente dos governantes de todas as nações, para que reine a paz, para que esse planeta passe muito mais para a sua necessidade da evolução, que ainda está tão lenta, Senhor, porque não captamos ainda a tua energia de amor. Essa energia universal que manobra tudo no sentido de domínio para o bem, para a evolução, para o acréscimo de tudo que todos necessitamos. Dai-nos a tua paz, dá-nos o teu amor. Derrama sobre nós essa tua imensa misericórdia, que os homens compreendam a justiça de amor, porque o amor precisa ser propagado e não a dor. Auxilia-nos, Senhor Jesus, para que possamos também auxiliar aqueles que se estendem à nossa frente, que não sabem caminhar sozinho. Derrama sobre as leitos em dores os teus fluidos salutares e curadores. Coloca na água de todos nós que aqui estamos humildemente te pedindo cura, te pedindo bênção, te pedindo tudo que nós necessitamos. O teu imenso amor, o remédio que cada um de nós precisamos. Que a tua paz se faça, Senhor, iluminando as mentes de todos esses que trabalham no bem, para que não caiam em tentação, mas sim não tropecem em dela dor, mas que cresçam no teu amor. Cresçam no teu amor hoje, agora e sempre, Senhor, porque assim será. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mais uma noite incrível, maravilhosa. Eu quero agradecer de coração todos vocês que participaram conosco, aqueles que compartilham, que ajudam, convidando pessoas, né? Quero agradecer você, Sônia, dizer que você é uma pessoa importante demais nas nossas vidas, que Deus manifeste muita luz na tua vida, no teu interior, para que você continue cada vez mais brilhando e trazendo esse conhecimento tão vasto que nos ajuda tanto, tá? Que teus caminhos sejam todos iluminados, para que você possa fazer o melhor sempre, igual você tem feito. Deus te abençoe muito. Eu que agradeço. Eu agradeço imensamente. Hoje deveria ser um dia triste, mas não foi. Fazendo 30 dias do sepultamento, do falecimento da minha filha, mas foi um dia de muita felicidade, pelo que eu pude receber, pelo que eu pude compreender, que depois, em outra ocasião, eu vou mostrar para todos distintamente, porque o que é bom precisa ser propagado. Agradeço imensamente a Deus e toda a sua misericórdia. Obrigada a todos vocês que fazem parte do grupo da Santíssima, pela força, os amigos, muito obrigada e que Deus nos abençoe muito, hoje e sempre. Muito obrigada, muita gratidão, muita mesmo. Que Deus abençoe a todos. Vamos para nossas cirurgias espirituais. Você que vai ser operado, deite-se aí, esqueça do mundo, tá bom? Deus abençoe. Amanhã às 8 da manhã estaremos aqui com o nosso Pão Nosso Diário, se assim for da vontade divina. E à noite, na Casa da Santíssima, amanhã nós temos palestra, passe, depois tratamentos com os curadores da luz, né? Presencial, tá bom? Você que é de Monte Santo e região, estamos esperando você lá. Rua São Francisco, 60, Jardim Bela Vista, Monte Santo de Minas. Um beijo, fica com Deus, amo vocês e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Tchau, Sônia, beijo. Tchau, tchau.